Quem dizem os homens que eu sou? É Pedro, que confirma a fé dizendo: tu és o Cristo. E Cristo, escutando de Pedro aquela verdade que não é uma verdade meramente humana, fruto da razão, fruto da inteligência humana, o Cristo diz para ele: sim, Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, ou seja, não foi a natureza humana, mas o Pai que está no céu. E mediante a confissão de fé, Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De Simão, a pedra, Pedro é aquele que confirma a nossa fé e que terminou sua vida crucificado, de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como o próprio Cristo morreu. Paulo, diferente de Pedro, era culto, inteligente, versado em várias línguas, era um homem de conhecimento, era cidadão romano, gozava de privilégios na corte romana, e um dia foi tocado pela graça de Deus quando ia para Damasco, quando ia perseguir os cristãos, achando que estava fazendo uma coisa boa, perseguir os cristãos para defender a fé judaica. Não é que Paulo fosse ruim, o problema é que ele estava confuso e apegado à fé judaica, teve dificuldade de acolher Jesus Cristo, até que o conheceu. E do encontro com Cristo nasce um novo homem, de Saulo a Paulo, um homem que fez uma caminhada bonita, que escamas caem dos seus olhos para lhe dar uma nova visão. Ele parecia cego porque não conseguia ver Cristo, mas ao conhecê-lo, caem escamas dos seus olhos e ele passa a ver a verdade. Estava enganado, perseguia Cristo achando fazer uma coisa certa. Quando o encontra, passa de perseguidor a evangelizador. Duas vidas unidas pelo mesmo ideal: evangelizar. Dois grandes missionários. Conhecemos muito bem que Pedro evangeliza em Israel. Paulo é o apóstolo dos gentios, é aquele que leva o evangelho para fora de Israel, ou seja, para as colônias e para o Império Romano. Um homem tão inteligente, ao expandir o evangelho, que pediu para ser julgado pelo imperador romano, para poder ter a chance em Roma anunciar e testemunhar a fé. Dois grandes missionários que se colocaram a serviço. O exemplo de Pedro e o exemplo de Paulo deve motivar a mim e a vocês, neste ano missionário, a sermos uma igreja em saída. Foi isso que Paulo ensinou a Pedro, levando o evangelho para além de Israel. Quando Pedro e os apóstolos israelitas achavam que o evangelho era só para os judeus, Paulo, Barnabé e outros se lançam levando o evangelho além de Israel. Essa é a nossa missão de igreja em saída, levar o evangelho conforme Cristo nos ensinou aos confins de toda a terra.